Olá, é um prazer apresentar o trabalho desenvolvido pelo nosso grupo, como parte da fase 2 do Tech Challenge da pós-graduação em Inteligência Artificial para desenvolvedores da FIAP. O nosso desafio é otimizar, então, a logística de distribuição de medicamentos e insumos médicos entre hospitais e atendimentos domiciliares. Um problema complexo conhecido como o caixeiro viajante, mas que aqui tem mais complexidade, porque são múltiplos caixeiros com múltiplos destinos e muitos outros desafios que eu apresentarei mais adiante. A nossa missão foi muito clara: reduzir os custos, o tempo de entrega, usando algoritmos genéticos, integrando a uma LLM, gerando instruções claras e relatórios inteligentes para as equipes de logística. Eu sou o Diego e chega de enrolação e vamos logo para o funcionamento da nossa solução. Muito bem, então, o nosso trabalho está estruturado em três módulos independentes, como vocês podem ver aqui, o Optimization, o RAG Backend e o RAG Frontend, sendo Optimization onde o algoritmo genético efetivamente trabalha, o Backend que processa as perguntas em linguagem natural e o Frontend que é a interface amigável, né, para os usuários. Cada módulo roda em ambiente virtual, o que evita conflitos, e começamos então configurando, como bem descrito aqui detalhadamente no nosso arquivo README, a chave da API, né, da linguagem. Nós usamos aqui no caso OpenAI. Veja aqui que essa chave fica no .env. E nós chamamos então a nossa empresa de Sigmalog para trazer um pouco mais de realismo para o projeto, ok? Então a Sigmalog tem como objetivos otimizar as decisões logísticas complexas, reduzir custos e riscos operacionais, aumentar a transparência dos resultados e apoiar na tomada de decisão em operações logísticas da área da saúde. Aqui está toda a arquitetura do projeto. Começamos aqui com a Optimization, como eu disse, é o núcleo computacional do projeto, é onde a nossa inteligência generativa trabalha. O back-end, onde contém as APIs, com uma camada de dados de inteligência do sistema, usamos aqui Fast API com Python, e o front-end, que é onde está a interface de visualização. Muito bem, vamos então aqui para o primeiro módulo, que é o de Optimization. Aqui nós temos este notebook, que é onde todo o roteamento e otimização acontece. Neste notebook é importante, para rodar localmente, ajustar aqui o caminho, tanto do Project Root quanto do app backend com o seu caminho local aí. Feito isso, nós geramos aqui então os dois arquivos chamados de entregas, rotas iniciais. O que esses arquivos fazem? Isso é um ponto de partida para que o nosso algoritmo não tenha que começar do zero. Então, esses arquivos vão criar essas rotas iniciais, essas entregas, que neste caso são fictícias. No mundo real, logicamente, essas entregas viriam, então, oriundas do sistema logístico. E aqui ele serve como uma rota inicial gerada aleatoriamente pelo nosso sistema. E aí, aqui a gente pode identificar então os arquivos gerados. Notem que as primeiras 5 linhas aqui contêm então o ID do hospital, o nome e a latitude e longitude reais aqui do nosso mapa. Mesma coisa para os veículos. São 10 veículos gerados aqui. Cada um tem capacidade, autonomia, velocidade média e custo específicos. Além disso, nós temos aqui a primeira geração então das entregas. Então aqui podemos verificar que temos uma entrega para este hospital com uma prioridade baixa, um peso de 69 quilos e um tempo estimado aqui de entrega que foi gerado, então são 100 entregas nesse nosso arquivo como um ponto de partida. Agora, sim, é que as coisas começam a ficar divertidas, então, com a otimização das rotas. Então, o que a gente faz? A gente carrega aqui as entregas e os veículos e configuramos o nosso algoritmo de acordo com essas informações aí, ou seja, temos esse desafio de encontrar a rota perfeita entre diversos hospitais, o que seria como encontrar uma agulha no palheiro. São muitas combinações, então a gente não usa força bruta, a gente usa uma lógica com o algoritmo genético. Como isso funciona? Temos aqui uma população inicial de 150 indivíduos, cada um deles representa uma tentativa de solução, uma possível rota. E por que 150? Nós identificamos que é um equilíbrio perfeito, né? Uma diversidade suficiente para explorar esses caminhos diferentes sem sobrecarregar o nosso processador. Então damos ao sistema 1000 gerações para que ele possa evoluir. A cada geração, as rotas ruins são descartadas e as melhores rotas sobrevivem e se reproduzem. Ou seja, como na natureza, é a sobrevivência do mais apto, aplicada, no caso aqui, à lógica hospitalar. Notem que esse desafio ele constrói aqui então a população inicial semeada a partir do arquivo rotas iniciais.csv. Feito isso,
a gente confronta aqui, gera esse CSV, e encontramos agora a relação com o melhor fitness. Como que a gente fez isso? Aqui o conceito crucial é a taxa de mutação. Nós definimos essa taxa em 25%. Então, baseado nisso, os algoritmos focam não só naquilo que é bom, porque senão ele pararia de inovar, né? Então a mutação força o sistema a testar esses caminhos absurdos, evitando que ele fique preso numa solução razoável e ignore a solução excelente que está logo ali. E para proteger esse progresso, a gente usou o elitismo. Então o elitismo, ele pega os 3% mais aptos, né, com a melhor pontuação e garante que esses campeões de cada geração nunca desapareçam. E se a gente encontrar uma rota incrível na geração 10, o elitismo preserva até a geração 1000, por exemplo. Né, um diferencial importante, usamos essa população semeada para não começar do zero. Alimentamos com a IA essas rotas que os motoristas já fazem hoje, assim ela não precisa reinventar a roda e apenas lapidar e otimizar o conhecimento já existente. O resultado, então, é um arquivo CSV detalhado, onde cada linha já indica essa rota otimizada. Transformamos a biologia computacional nessas instruções práticas para o trabalho. Então vejam aqui o resultado. Nesse caso, temos 1000 gerações. O fitness da geração 1 era de 211 mil, maior que 211 mil. O fitness da geração 1000 foi de 4757. E a geração que obteve o melhor fitness foi a de número 817, o que deu uma melhoria aqui de 97,75%. Veja que após essas 1000 gerações, nós atingimos uma otimização de quase 98% mais eficiente do que o cenário inicial, que, claro, era aleatório, gerado apenas como um ponto de partida. Então, esse fitness foi encontrado na geração de número 817 e não na geração 1000. Se a gente estendesse isso, pode ser que aparecesse um fitness um pouco melhor? Sim, mas aí o custo computacional é muito alto. Então o nosso tempo de processamento foi bem calibrado para não deixar um custo muito elevado computacional. Então, este gráfico mostra agora como foi a evolução. Notem que ao longo das gerações foram melhorando, 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 até a geração de número 817. Os resultados, para ficarem melhor exibidos, estão aqui com cada veículo, né? Então, veículo de 1 até o veículo 10, sendo que o veículo 1 é o que ficou com 7 entregas e o veículo 2 é o que ficou com 15 entregas. Então, há aqui uma disparidade entre cada veículo pela otimização que foi realizada. Além disso, nós temos aqui este gráfico real, né, com o mapa de Brasília, onde a gente consegue filtrar cada veículo. Como eu falei, vejam aqui que o veículo 1 está fazendo 7 entregas, então ele sai aqui da nossa base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e retorna. O veículo 2, como mencionado, está com mais entregas, são 15 entregas no total. Veja que ele vai aqui 13, 14, entrega 15 lá em Planaltina e depois retorna para a base, né? Tudo isso otimizado da melhor forma a obter o menor custo possível para cada entrega. Muito bem, isso por si só já é bastante impressionante, né? Mas a gente não se contenta com pouco, então vamos aqui agora dar uma olhada no back-end. Então, o back-end faz a integração da nossa LLM através desse simples comando aqui, rodando via UVcorn. Então, a gente acessa a pasta do back-end, executa o comando e ele roda localmente. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui então no nosso back-end. Notem que ele roda no caminho /docs. Vindo aqui em chat, eu tenho a integração então com a LLM. Até dá para a gente fazer um teste aqui. Vamos apagar isso aqui e colocar aqui: olá, me dê um resumo. Vamos executar e ver qual é o resultado. Então aqui, ó. Atualmente, a Sigma-Log opera com 10 veículos, realizando um total de 100 entregas. Então, a gente pode notar que está aqui o resumo, de acordo com o contexto, captado ali pelo back-end. Certo, chegou então a hora do front-end. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Leia-me. Então, acessando aqui o módulo do front-end, basta executar um npm install e um npm run dev. Pronto, está rodando aqui localmente no 5173, na porta 5173. Eu tenho aqui o itinerário de hoje, dia 19 de janeiro, com 100 entregas, 10 veículos, total de 1.738 quilômetros e uma carga total de 5.447 quilos. O veículo 1 está aqui com 7 entregas, como a gente tinha visto já lá no notebook. Todas as entregas estão aqui, ó,
elencadas em ordem, inclusive com prioridade, peso, tempo estimado. Aqui no Sigma AI eu consigo então conversar com a LLM. Tem até algumas perguntas aqui sugeridas, né, de como posso ajudar. Vamos clicar em uma aqui só para testar. Então, aqui, ó, qual itinerário apresenta o maior risco operacional? Para identificar o itinerário que é o maior risco operacional, seria necessário analisar dados específicos de cada veículo. Atualmente, temos informações sobre os 3 veículos com o maior custo. Então, o veículo 4, o 9 e o veículo 5 tem aqui entregas com o maior custo. Então, aqui fica, né, o nosso Sigma AI, que é a integração com a nossa LLM. Todos os veículos estão aqui com todas as suas entregas. Veículo 2 está aqui com 15 entregas, né, como a gente viu lá no notebook. Até. Esse mesmo mapa também aparece aqui no nosso front-end, então é possível verificar aqui todas as rotas de cada veículo, até mesmo individualmente. E por último, temos aqui sobre o projeto, né, então uma introdução, a nossa equipe, então Alan, Anderson, Gustavo e eu. Toda a explicação aqui do nosso projeto, bem como o vídeo que está apresentado aqui na parte inferior. Então esse foi o nosso trabalho, agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção e até logo!